Olá, você que assiste o nosso programa. O Espelho Urbano está começando com diversos assuntos que fazem parte do nosso cotidiano. Oi, Sinara. Oi, Lucas. E eu vou começar fazendo uma pergunta. Você consegue ficar sem o seu celular ou precisa ver as mensagens assim que elas chegam? Eu consigo, mas muitas pessoas não conseguem. E o uso excessivo deste aparelho pode se caracterizar como um transtorno. Nós vamos falar sobre isso na edição de hoje. E outro tema de hoje diz respeito ao Dia Nacional da Adoção, que é agora 25 de maio. A nossa equipe preparou um curta-metragem sobre as famílias que optaram por acolher crianças com mais de 3 anos. É a chamada adoção tardia. Ela estava super tímida, chegou assim, agarrada no colo da psicóloga. Passar a pagar suas próprias contas não é algo fácil. Vamos mostrar como organizar melhor o seu dinheiro durante essa fase de transição entre a adolescência e a vida adulta. E o Espelho Olímpico traz hoje uma figura-chave na história do atletismo campineiro. A gente treina 7 vezes mais do que um corredor de 100 metros rasos. Vamos começar o programa de hoje falando sobre tecnologia. O rádio, o Discman, o MP3 e o iPod, todos já tiveram o seu espaço. Mas agora a moda para ouvir música é outra, os serviços de streaming. Você sabe o que é isso? Descubra o que é essa febre que está atraindo tantos jovens. Você costuma ouvir música por onde? Eu gosto de ouvir muito rádio, principalmente no carro, para saber as músicas que estão sendo lançadas. E também eu tenho os playlists dos meus favoritos no Spotify. Por Spotify, nunca rádio. Porque no Spotify você tem a chance de escolher a música que você gosta. Pelo Spotify, pelo streaming de música, que eu acho que é mais fácil, para mim pelo menos, tem as músicas que dão um clima legal e eu acabo ouvindo as paradas no momento. 32% dos brasileiros já utilizam o serviço de streaming pelos seus smartphones. Eles possuem um acervo com mais de 30 milhões de músicas e podem ouvir tanto online quanto offline. Esse estudante, que ouve música quase o dia todo, conta que com o aplicativo de streaming consegue escutar o que quer e a qualquer momento. Ele tem aquele lance de você poder escolher o que você quer escutar na hora que você quer escutar. Kaique é apaixonado pelo indie rock como Florence and the Machine, músicas que nem sempre tocam nas rádios, por isso está sempre conectado. Como o Spotify acaba tendo até essa opção de salvar a música, você acaba podendo escutar até quando você não está com uma conexão. Então, você pode escutar a música que você quiser, a hora que você quiser. Além da versão gratuita, como no caso do YouTube, os aplicativos também podem ser pagos. Custam em média R$15, com a opção de ouvir música sem estar conectado à internet. Mesmo tendo que pagar, seja no carro ou na hora de correr, esse outro estudante ouve música a todo momento e não troca o aplicativo por nada. Eu ouço o tempo todo. Quando eu estou trabalhando, eu estou ouvindo. Quando eu estou no carro, eu estou ouvindo. Quando eu tô correndo, eu tô ouvindo, o tempo todo. Eu não fico sem ouvir música, eu não consigo viver sem música. O estudante conta que a facilidade de ouvir música mesmo offline foi o que fez escolher o aplicativo e, por isso, não se importa em pagar pelo serviço. Quais são as maiores vantagens desse serviço? Eu posso ouvir música offline e eu não preciso ficar procurando música para baixar e organizar. E como eu sou muito perfeccionista, eu gosto de estar organizando por álbum, por artista E lá não preciso fazer isso, porque já está tudo organizado para mim. Já se foi o tempo em que se passava horas baixando músicas. Hoje, graças ao streaming, elas estão disponíveis com apenas um toque no celular. Muito legal mesmo ver essas tecnologias ganhando cada vez mais espaço, né, Sinara? É verdade, Lucas. O único problema é que ficar dependente do celular pode ser algo mais sério do que parece. É o que vamos conferir na reportagem de Jaqueline Souza.
Mudando de assunto, no último dia 4 de maio terminou o prazo para tirar e regularizar o título de eleitor. O repórter Tiago Prudente foi até o cartório eleitoral para conferir como anda o interesse dos jovens entre 16 e 18 anos que ainda não têm obrigação de ir às urnas. Vamos ver. Enquanto a maioria dos jovens entre 16 e 18 anos não pensa em votar, Eduarda decidiu que estava na hora de tirar o título de eleitor. Sem a obrigatoriedade de participar das eleições, a estudante de 16 anos veio até o cartório eleitoral em Campinas e saiu com o documento na mão. Eu me interesso por política, eu sempre gostei, porque minha família é de político e aí eu quis tirar. O professor de sociologia perguntou quem ia votar, 3 pessoas levantaram a mão, tem 50 alunos na sala. E aí as pessoas nem se importam muito com a minha idade ainda. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, 800 mil pessoas votam em Campinas. Desses, cerca de 4 mil têm entre 16 e 18 anos, ou seja, apenas 0,5%. Agora, sabe quantos poderiam votar? 81 mil jovens que estão nessa faixa etária. Segundo a chefe do cartório de Campinas, mesmo com campanhas desenvolvidas pela Justiça Eleitoral para continuar a atrair jovens desta faixa etária, o desinteresse vem aumentando. Decaiu bastante, assim, as pessoas os jovens já não estão mais tão interessados que nem estavam antigamente. Mas ainda assim, bons exemplos não faltam. Eduardo, de 17 anos, veio com a mãe e a irmã, de 16. Os dois tiraram o título e saíram do cartório, prontos para votar nas eleições municipais em outubro deste ano. E foi fácil tirar o título? Sim, super fácil, bem rápido. É bem tranquilo. Eles já têm condições de escolherem, eles têm condições de terem as suas opiniões, e eu acho que isso é muito importante, porque eles são o futuro do país. Uma das principais armas dessa meninada entre 16 e 17 anos que não tem a obrigatoriedade de tirar o título de eleitor tem sido essa aqui, ó, o celular, as redes sociais. Tem sido onde a maioria deles tem se manifestado e por isso mesmo a queda na procura pelo título de eleitor. Quem está engajado parece que, de alguma maneira, não tem fé, não acredita no sistema representativo. Então, não enxerga o voto como um instrumento de mudança de verdade. Quando a gente atinge essa idade, a gente tem que mesmo falar a sua opinião, o que você acha que está certo ou errado. E já que você tem como votar, eu acho que é super importante você já vir tirar seu título de eleitor. No próximo bloco, você confere aqui o destaque do Espelho Olímpico de hoje. E mais as dicas da virada cultural para você. Problemas auditivos ou de comunicação são fáceis de serem tratados se descobertos logo cedo. Na Clínica de Fonoaudiologia da PUC Campinas, os pequenos pacientes podem realizar exames, terapias e, se necessário, receber aparelhos. Mais informações pelo telefone 3343-6843. Todo recém-nascido deve fazer o teste da orelhinha para avaliar a função auditiva. Na Clínica de Fonoaudiologia da PUC Campinas, ele pode ser feito gratuitamente. Mais informações pelo telefone 3343-6843. Faltam menos de 80 dias para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Vale a pena lembrar os nomes de Campinas que já fizeram história no esporte. Desta vez, o repórter Alain Duenha entrevista uma atleta que orgulha a nossa cidade. Tanto que foi convidada para carregar a tocha olímpica, que passa por Campinas no dia 20 de julho. Vamos conferir. O quadro Espelho Olímpico de hoje está no campo da Mujana para conversar com uma atleta vitoriosa da cidade. Um ouro em Pan-Americano, 3 Olimpíadas e várias conquistas mundiais. E aí, você sabe já de quem eu estou falando?
Conceição Jeremias, um semblante sério e um jeito tímido. Mas quando lembra da sua trajetória no esporte, que começou ainda na década de 60, tem muita história para contar. Eu nasci e cresci na roça e as minhas brincadeiras de infância sempre foram voltadas para o atletismo, de apostar corrida, de pular pauzinho. Quando eu entrei na escola para fazer as aulas de educação física, a professora detectou rapidamente que eu tinha habilidades especiais para o atletismo. Com talento para correr, saltar e arremessar, não demorou muito para Conceição se encontrar no heptátulo. Nesse esporte, é necessário treinar para as corridas de 100 metros com barreiras, 200 metros, 800 metros, em arremesso de peso e de dardo e em salto em altura e à distância. É um conjunto de 7 provas. Então, para você sustentar isso, precisa de muita garra, muita determinação, porque a gente treina 7 vezes mais do que um corredor de 100 metros rasos. Conceição não só conquistou o ouro em Caracas, em 1983, como atingiu uma marca na modalidade que só foi superada em 2008, nas Olimpíadas de Pequim. Para ela, a superação de seu recorde foi um alívio. O fato de eu ficar sustentando esse recorde por 25 anos não é um motivo de honra nem de glória. Porque, na verdade, eu achava assim, gente, tem que aparecer alguém, tem que renovar. Considerada uma das lendas do heptátulo feminino, a campineira não parou no tempo. Hoje, prestes a completar 60 anos, ela continua competindo na categoria Master. Além dos campeonatos, Conceição está iniciando também um projeto para inserção de crianças e adolescentes da região de Campinas no esporte. O que faltou na minha época e o que falta hoje é o investimento na iniciação, ali na base, é tudo. E aqui no Brasil não tem esse trabalho. O que acontece? O atleta ele só vai ter um suporte financeiro, técnico especializado a partir do momento que ele consegue uma grande marca. Tá? Então isso está errado. Mesmo com tanto reconhecimento e importância no cenário esportivo, a atleta ainda se emociona ao falar do momento em que vai conduzir a tocha na terra onde nasceu. O fato de a Olimpíada ser aqui no Brasil e eu ser uma das condutoras, não sei, às vezes a ficha demora para cair, né? Mas eu sou condutora, né? Eu estou esperando ansiosamente o dia 20 de julho. Eu quero que todos os atletas brasileiros se destaquem sem dúvida nenhuma, porque a gente tem que mostrar para o mundo que a gente tem o nosso valor. Do esporte para a economia. Você costuma gastar muito, Sinara? Olha, Lucas, eu me considero relativamente controlada, mas tem mês que aperta, né? A reportagem de Mariana Antonassi mostra que sair debaixo da asa dos pais é sempre um momento difícil, mais ainda quando os jovens começam a cuidar do próprio dinheiro. Quase todo mundo teve um cofrinho quando criança. De moeda em moeda, dava até para juntar alguns trocados. Mas aí chega a vida adulta e com ela vem as contas a pagar. E o tentador, cartão de crédito. Nessa passagem para a independência, alguns jovens acabam perdendo o controle. Minhas contas estão também acumuladas, assim, eu não consigo pagar todas as minhas contas no mês. Quando eu vejo que eu não vou conseguir pagar alguma coisa, obviamente eu recorro à minha mãe. O ponto fraco da estudante é a vida noturna e de balada em balada quem dança é o orçamento. É o meu maior gasto, bebida, festa, cigarro. Aí aniversário de um amigo meu, eu não vou deixar de ir porque eu não tenho dinheiro, eu vou no aniversário do meu amigo. Suzane, assim como muitos jovens, sonha em fazer viagens ou ter um carro, mas não consegue se organizar financeiramente. Eu quero muito fazer um intercâmbio, porém eu tenho a consciência de que não consigo economizar. O jovem em especial, ele fica muito tranquilo com as suas dívidas porque ele tem por trás os pais que vão bancar, mas isso não é maduro. Para o especialista, o primeiro passo para manter as finanças em dia e viver com tranquilidade é saber exatamente para onde está indo o dinheiro. Não importa o quanto você ganha, o que importa é como você gasta. Uma dica que a gente pode dar, primeiro, anota
tem que fazer um planejamento. Uma pesquisa realizada neste ano mostrou que 60% dos brasileiros com idade entre 16 e 35 anos têm pouco ou nenhum conhecimento sobre educação financeira. Outro levantamento indicou que 30% dos jovens estavam inadimplentes em 2015. O universitário Maxwell Amorim já esteve nessa situação, mas após fazer um curso de educação financeira, conseguiu sair do vermelho e aprendeu de vez a poupar. Eu gastava compulsoriamente, sem planejamento algum. Quando eu fui mandado embora, eu me deparei com uma situação em que eu levei um certo tempo para me recolocar no mercado de trabalho e as dívidas foram aumentando. Para nunca mais ficar em apuros, agora Maxwell registra em uma planilha todos os recebimentos e gastos, desde a mensalidade do curso até um simples jantar. Foi no começo do ano, eu quitei a última dívida do banco. Foi uma felicidade incrível, porque vem uma paz de espírito que você não imagina e você se sente aliviado. Hoje, com as contas sob controle, ele pode ajudar os familiares e até pensar nos planos para o futuro. Bom, hoje eu sou noivo, então eu pretendo em 2018 comprar um apartamento junto com minha noiva. Eu pretendo fazer MBA, então eu já estou me estruturando para isso, estou concluindo a faculdade agora. E terceiro é ajudar a minha família a fazer uma reforma na casa da minha mãe, enfim. Falando em economizar, nós vamos te ajudar a curtir o último final de semana deste mês com atrações gratuitas. Isso mesmo, a virada cultural está chegando e ainda tem exposição de Sebastião Salgado. E eu e o Lucas fomos conferir e trazemos as dicas para você. O SESC é um dos principais pontos do circuito cultural de Campinas e desde o dia 3 de maio é palco da exposição Gênesis, do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. A mostra conta com 100 fotografias tiradas por Salgado ao longo de 8 anos. O objetivo do projeto foi retratar a natureza em seu estado original e conta com imagens impressionantes de animais e paisagens exuberantes. As obras ficam expostas para visitação até o dia 31 de julho. A entrada é gratuita. Não deixe de prestigiar. O SESC também será palco de apresentações da Virada Cultural Paulista 2016, que acontece nos dias 28 e 29 de maio. Confira agora a programação do evento aqui no SESC. A Filarmônica de Passargada abre as apresentações do SESC no sábado ao meio-dia. Só você que não me vê. A programação continua até a meia-noite e retorna no domingo às 2 da tarde, com poesia, teatro, humor e audiovisual. A velha guarda musical da Nenê de Vila Matilde encerra a programação do domingo no SESC às 4 da tarde. A campeã das campeãs. E a programação da Virada Cultural não acaba por aqui, não é mesmo, Lucas? Oi, Sinara, é isso mesmo. No restante do estado são 10 anos de virada cultural. As atividades ao longo desses anos reuniram cerca de 10 milhões de pessoas e neste ano, além do SESC, a Praça Arautos da Paz é um dos palcos da Virada Cultural Paulista. No sábado, as apresentações começam às 6h30 da tarde, com o grupo circense Irmãos Becker. Depois tem muita música. À meia-noite, o público assiste ao show de Maria Gadu, um dos shows mais esperados. No domingo, a virada retoma as atividades na praça às 11 da manhã, com o espetáculo de palhaço Forfé Companhia das Moscas. Durante a tarde tem dança, rock, Sinto muito que você não pensa nisso, surpresa sua. Enfim, apresentações para todos os gostos e estilos. No fechamento da virada em Campinas tem rap. É o cantor Marcelo D2 que se apresenta às 6h30 da tarde. Vou te mostrar uns raps, mesmo não sendo assim. Não dá para perder a virada cultural, hein, Lucas? Não dá mesmo, muita coisa boa para você aqui em Campinas. E para você que quer conferir a programação completa da Virada Cultural, é só acessar o site www.viradaculturalpaulista.sp.gov.br. Agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere o curta-metragem sobre adoção tardia. Sim, histórias de famílias onde o amor é muito mais importante do que a idade. Já voltamos.
Problemas auditivos ou de comunicação são fáceis de serem tratados se descobertos logo cedo. Na Clínica de Fonoaudiologia da PUC Campinas, os pequenos pacientes podem realizar exames, terapias e, se necessário, receber aparelhos. Mais informações pelo telefone 3343-6843. Todo recém-nascido deve fazer o teste da orelhinha para avaliar a função auditiva. Na Clínica de Fonoaudiologia da PUC Campinas, ele pode ser feito gratuitamente. Mais informações pelo telefone 3343-6843. Estamos de volta com o Espelho Urbano. Dia 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção. Lucas, será que esse tema ainda é um tabu na sociedade? Então, Sinara, melhorou bastante, mas ainda existe um preconceito, principalmente quando se trata da adoção tardia. Há um grande receio por parte até mesmo de quem busca adoção. Esse é o tema do curta dessa edição. A adoção tardia, ela não é um ato de bondade, é um ato de amor, é uma escolha. Em geral, as pessoas pensam que pelo fato da criança já ter uma história, ter possíveis traumas, que isso traz uma dificuldade no processo de adoção. Se é filho, né? Quando os pais resolvem ter um filho biológico, eles resolvem ter um filho. A gente não sabe o que vai vir, a gente idealiza coisas, mas a gente não sabe. E adoção também, você tem um filho. Assim que eu casei, eu já engravidei, mas tive perda. Perdi 3. A gente começou a fazer um tratamento lá no CAISM e eu já comecei a ler sobre o assunto na internet. Aí eu falei pra ele, vamos tentar os 2. Eu sempre quis fazer alguma coisa a mais na minha vida, para o próximo. E um dia, quando eu abro um e-mail, eu recebi um e-mail falando sobre família acolhedora. Aí ele falou, eu quero bebê, porque se for maior, já vem com problema, já vai dar trabalho. Falei, bebê vai demorar mais. Falei, vamos colocar pelo menos de 0 a 4. Mesmo assim, ele... Aí eu conversando com as amigas da internet, uma adotou com 6 anos. Aí eu falei pra ele, vamos colocar até 6. O Vitor, né, ele foi o nosso primeiro acolhimento. Aconteceu que o caso dele se desenrolou, não houve mesmo um retorno familiar e foi oficializado pelo juiz se havia interesse nosso em continuar com ele. Mais do que depressa, essa resposta já era positiva. Primeiro chamaram no fórum, aí conversou, falou sobre ela e mostrou a foto. Aí marcou um outro dia pra gente ir no abrigo e ver ela só de longe. Olha, foi uma coisa maravilhosa, foi super, olha, acho que foi amor na primeira vista. O Vitor foi mantido em cárcere privado desde que nasceu, por 7 anos. O Vitor chorava muito à noite, gritava. Uma vizinha, ouvindo isso,
chamou a polícia militar. Quando a polícia chega, se depara com a história do Vitor. Uma criança que, quando chegou com 7 anos, tinha dificuldade para andar, dificuldade para falar. Ela estava super tímida, chegou assim, agarrada no colo da psicóloga. Aí veio pro meu colo com o coraçãozinho assim, batendo, não conversava muito. Aí um dia a psicóloga falou, agora você vai dar um passeio. Aí ela, não, passeio não, queria ficar ali. Aí falou, então vai até a esquina, na padaria. Aí ela foi. Então foi tudo aos pouquinhos, né? Vitor comia sopão quinor do supermercado. Então ele não sabia o que continha nesse sopão. Então o Vitor não sabia o que era tomate, o que era alface, o que era carne. O Vitor não se via como pessoa. Ele não sabia as reações do organismo dele. A psicóloga do abrigo falou que ela não demonstrava sentimento, ela era fechada. Ela também chorava, que ela gostava de ir lá. Toda vez de passear, ela ficava perguntando, mas eu vou embora hoje? Ela também não queria sair de lá. O Vitor é uma criança que a gente aprende e descobre dele a cada dia. Ele ainda tem muita dificuldade de falar do que ele viveu. Não que a criança esteja errada e precisa ser mudada, mas ela está vindo para um outro contexto em que está proporcionando outras coisas, está proporcionando outras escolhas para ela. Então pode ser que ela tenha alguma dificuldade. Foi uma descoberta muito grande de coisas internas que nós não sabíamos que podíamos doar, né, para uma pessoa desconhecida, e a expectativa de receber uma reação de acordo com os nossos atos. O que faz falta mesmo é isso, é ter um lugar em que eu me sinta segura de fato. E os pais são aqueles que vão precisar transmitir essa segurança. Muitas vezes eles também não vão ter as respostas, mas eles precisam estar juntos. A gente não mede força para fazer feliz. Eu acho que o sorriso dela não tem preço. Eu tenho um filho que qualquer mãe gostaria de ter. Eu não geraria no meu útero um filho como eu gerei no meu coração. Os relatos que nós acompanhamos agora evidenciam, sobretudo, a resistência das crianças e também o amor, a coragem das famílias que abraçam essa causa, né, Sinara? É verdade, Lucas, eu concordo com você. Ainda temos muito que evoluir, mas essas famílias são grandes exemplos para todos nós. Sim, essa edição do Espelho Urbano termina por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E agora você fica com as imagens de tudo aquilo que foi assunto no nosso programa de hoje. Até mais. Tchau.